E aí, galera, como é que estão vocês? Professor Guf de inglês na área, fazendo uma resolução dessa prova linda do Banco do Brasil, galera. Primeiramente, uma provinha bem tranquila, trouxe um texto para vocês, um texto voltado para a economia, provavelmente você já está bem ligado sobre o que o texto vai tratar, e que parece até que é um pouco complexo esse assunto, mas não. É um assunto assim bem tranquilo de se trabalhar, dá para captar a essência, e mesmo porque as questões elas não focam tanto na interpretação, em detalhes específicos, e sim assim momentos do texto que você consegue captar sem precisar nem ter lido o texto. Claro que nós temos o clássico vocabulário que a gente não está acostumado, infelizmente, e eles gostam de pegar termos que são bem incomuns, como apareceu nessa prova aí. E também conjunções, como já nós trabalhamos nas nossas aulinhas, eles trouxeram conjunções. Uma delas que nós trabalhamos, quem assistiu a aulinha de conjunções, provavelmente estava ligada nessa questão que nós vamos trabalhar agora. Vamos fazer a resolução aqui e ver como é que esse texto foi trabalhado? Acompanha comigo aqui, galera. Olha só, esse texto vai ser dividido em 3 partes. Vamos começar aqui, né, com a primeira parte do texto, com o título Sistema Financeiro. Vamos lá comigo. As pessoas têm virtualmente, né, necessidades ilimitadas. Quando ele fala disso aqui, ele na verdade quer dizer, de certa forma, as pessoas têm necessidades que não têm limites, mas os recursos econômicos para abastecer essas necessidades são limitadas. Tá vendo a relação que ele faz? Embora as pessoas tenham muitas necessidades, para fornecer esses recursos existe um certo limite. Sendo assim, o maior benefício da economia é gerar os mais desejáveis bens e serviços ao consumidor, de consumidor, nos mais desejáveis montantes e quantidades, o que é conhecido como uma distribuição eficiente. Esse termo allocation está relacionado à alocação mesmo, que tem a ver com distribuição dos recursos econômicos. Para produzir esses bens e serviços de consumo do consumidor, requer um capital na forma de trabalho, terra, bens de capital usados para produzir o produto desejado ou serviço. E também a habilidade de empreendedorismo, então a habilidade empreendedora para usar esses recursos juntos para uma maior eficiência ao produzir o que os consumidores querem mais. Esse want most é quando os consumidores querem o que eles mais desejam, o que eles mais querem. O capital real consiste de terras, trabalho, ferramentas e maquinário. E também, o que ele mencionou lá em cima novamente, né? O termo habilidade empreendedora para produzir os bens e serviços de consumos e para adquirir também o capital real de custo de dinheiro. Olha só. Essa primeira parte, então, está falando, resumindo, que, gente, gerar esses capitais, gerar esses recursos é uma coisa que vai precisar. Precisa de trabalho, precisa de terra, precisa de bens, precisa de várias coisas. Você precisa de movimentar a economia de diversas formas. Aí no segundo parágrafo ele fala assim, ó, o sistema financeiro, que é o foco do texto, você vê que não foi uma introdução, de uma economia, provém, gera os meios, termo aqui, ó, esse means quer dizer meios, meios de subsistência, meios de transporte, os meios para coletar o dinheiro das pessoas, que tem isso, que tem o quê? Os recursos, e distribuir àqueles que podem usar isso melhor. Então, a economia, ela na verdade, ela vai pegar quem tem esse recurso e tentar distribuir de uma forma melhor, para usar, aproveitar ela da melhor forma. Hence, essa é uma questão que vai aparecer lá na frente, que é uma conjunção conclusiva, galera. Vamos lá. Sendo assim, uma distribuição eficiente de recursos econômicos é achieved. Esse termo aqui, achieved, vem de alcançar, realizar, conquistar alguma coisa. É alcançado por um sistema financeiro que distribui o dinheiro àquelas pessoas e para aqueles propósitos. Aquelas pessoas que sabem lidar com ele da melhor forma e para aqueles propósitos, para o propósito, melhor propósito que ele pode utilizar. Que irão gerar yield, que vai ser justamente outro termo que vai aparecer lá na questão, gerar o melhor retorno, the greatest return, quer dizer, o melhor retorno para isso. O sistema financeiro é composto dos produtos e serviços gerados, gerados por instituições financeiras, o qual inclui bancos, companhias de seguro, insurance quer dizer seguros, companhias de seguro, fundos de pensão, intercâmbio organizado e muitas outras companhias que servem para facilitar as transações econômicas. Virtualmente todas as transações econômicas são efetivadas por um ou mais dessas instituições financeiras.
Elas criam instrumentos financeiros, tais como ações e stocks and bonds, seria ações e títulos nesse contexto. Pay interest. Muita gente talvez não saberia, mas isso é um termo muito importante para a área da economia, viu, gente? Não é interesse, embora escreva-se da mesma forma. Isso tem a ver com juros. Embora ele não vai te perguntar nada, um termo muito importante para a área da economia. E pagam juros nos depósitos. Emprestam dinheiro a credit worthy, né, aqueles que são válidos de crédito. Borrower seria justamente mutuários que são válidos para crédito, que tem crédito no mercado, né? E criar e manter os sistemas de pagamento de economias modernas. Próximo parágrafo, que é o último parágrafo, vai falar assim, ó. Esses produtos financeiros e serviços são baseados nos seguintes objetivos fundamentais de qualquer sistema moderno financeiro. Vamos lá. Primeiro, gerar um sistema de pagamento. Segundo, dar ao dinheiro um valor pelo tempo. Terceiro, oferecer produtos e serviços para reduzir o risco financeiro e compensar o risk-taking, a galera quer tomar, né, justamente o risco que as pessoas acabam tomando por objetivos desejáveis. O próximo e o quarto, coletar e dispersar informação que permite a mais eficiente distribuição de recursos econômicos. E a última aqui, galera, criar e manter mercados financeiros que geram os preços, o qual indica quão bem os investimentos estão sendo realizados, o qual também determina a subsequente distribuição de recursos e manter uma estabilidade econômica. Muito bem, galera, vocês podem ver assim que o texto, ele fala de algo que, para quem tá ligado na área da economia, foi bem tranquilo, não exige muito de vocês, não. Ele fala de algo que, pra galera aí que tá ligada com esse esquema de bancos, economia, sabe mais ou menos do que ele está falando. Mas mesmo que você não manjasse dessa área, essa é a parte legal. As questões não vão exigir um conhecimento prévio e nem um aprofundamento do texto. Acompanha aqui comigo, vamos lá, galera, resolver as questões aqui. Primeira questão, galera, vamos lá. Da frase do texto, o sistema financeiro de uma economia gera os meios para coletar o dinheiro das pessoas que sabem que têm o dinheiro e distribuir isso a aquelas que podem usar isso da melhor forma. Pode-se inferir que as pessoas que podem usar o dinheiro mais eficientemente são aquelas que têm muito dinheiro? Não, ele está falando que existem as que têm os recursos, o dinheiro, e é passado para aquelas que sabem usar isso da melhor forma. Então, letra A está fora. Letra B, opera o sistema financeiro de uma economia. Desculpa, as pessoas que operam o sistema financeiro de uma economia coletam e distribuem o dinheiro da melhor forma. Ué, as pessoas que coletam são aqueles que sabem utilizar, não necessariamente aqueles que têm. Essa aqui está fazendo sentido. Vamos ver as outras. Vamos lá. Receber e distribuir o dinheiro. As pessoas que recebem e distribuíram o dinheiro não sabem como usar o melhor. Bom, se elas pegaram o dinheiro, quem são? Aquelas que sabem usar isso da melhor forma. Então essa aqui não faz sentido, né, galera? Se ele está recebendo, ele sabe usar da melhor forma. Letra D. As pessoas que têm muito dinheiro e sabem como usar isso da melhor forma são a mesma? Não. Existem as pessoas que têm o dinheiro e as pessoas que sabem usar da melhor forma. Então essa aqui também está fora. E letra E. Operam o sistema financeiro de uma economia. As pessoas que operam o sistema financeiro de uma economia coletam dinheiro e mantêm. Não, keep it. Não é que manter esse aqui. As pessoas, elas usam da melhor forma, elas sabem aplicar, elas sabem usar esse dinheiro para aqueles que têm. Então ficamos realmente com a letra B, a resposta correta. Então, 66, galera, fica bem claro que a letra B é a melhor opção aí, beleza, galera? Agora vamos para a próxima. Bora lá, galera! Questão 67. No fragmento do texto, hence. Essa palavrinha que vocês não estão familiarizados, mas quem assistiu às aulinhas do Guf aí, que falou sobre conjunções, mencionei algumas bem relevantes e pode procurar lá que você vai encontrar as conclusivas, que tem o so, tem o hence, tem o thus e tem o therefore. São as 4 mais utilizadas, mais vista. Na verdade, para vocês, o so é o mais familiar. Essas outras 3, muitos não estão familiarizados com ela.
Então prestem bem atenção, galera. Se você der uma olhadinha lá, fica fácil de associar. Não é uma palavra comum, não tinha nada que ia te ajudar, que o texto não é tão claro sobre a colocação disso aqui. Então, infelizmente, era necessário você ter um certo conhecimento prévio aqui, ou tentar captar pela essência do texto, se ele vai estar dando uma ideia de ênfase, que gastaria muito tempo de você realmente sacar todo o texto para focar nisso. Então, galera, essas são as conjunções conclusivas. Então, sabendo isso aqui, você já nem precisava estressar, olhar no texto, nem nada. Conheceu isso aqui, reconheceu da aulinha aqui do Google que você viu, matou, galera. Letra D seria a resposta correta, beleza? Infelizmente, galera, não tinha muito o que você podia fazer sem ter conhecimento. Realmente, depender do texto para algumas conjunções não são as mais claras, e mesmo porque não tem muito assim o que se colocar. Pode mudar as outras ideias, pode dar uma ideia de contraste, dependendo de como você colocar. Você teria que ter uma boa interpretação de texto, entender bem profundamente o texto, para você sacar que aqui ele está dando uma ideia de conclusão. Mas, se você já sacava o que era isso aqui, lembrando a aulinha, matou, galera. Letra D é a resposta correta. Questão de número 68, senhores. No fragmento do texto, a eficiente distribuição de recursos econômicos é realizada, alcançada por um sistema financeiro que distribui o dinheiro àquelas pessoas e para aqueles propósitos que irão yield, que irão gerar o maior retorno, o melhor retorno. A forma verbal yield, né, esse verbo aqui, ó, yield, pode ser substituído sem mudança em significados por... Galera, primeiramente é o seguinte, a dica para vocês não é uma palavra nada comum, porém, aí está a ideia de você usar o contexto a seu favor. A gente está falando de questão de economia, de gerar uma coisa boa, né? Porque olha só, as pessoas vão gerar para aquelas pessoas, para aqueles propósitos, vão pegar esse dinheiro e fazer com que ele, blá, 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 o melhor retorno. Cara, dá para poder sacar aqui que as pessoas buscam o quê? Vamos lá, letra A, produzir o melhor retorno? Faz sentido. Desacelerar o melhor retorno? Não, isso aqui está fora. Não faz sentido. Quem quer que eu investigue para desacelerar o melhor retorno? Para cortar o melhor retorno? Para interromper ou para diminuir? Você consegue perceber que essas 4 opções aqui são verbos que vão trazer um significado negativo que no contexto não faz sentido? Se as pessoas vão pegar um dinheiro daqueles que têm e vão usar da melhor forma, é porque eles querem ter o melhor retorno. Então, eles vão ter, esse yield tem a ver com produzir, vai ser a melhor opção para vocês. Então, letra A é a resposta correta. Não adiantava querer saber, não era um verbo comum, muitos de vocês talvez não saberiam, mesmo porque não é muito comum usar, né, nessa situação. Yield também ele pode ser usado para ceder, para você desistir de alguma coisa. Tá? Principalmente quando, por exemplo, em uma luta de uma arte marcial, alguém está mobilizando o outro, a pessoa fala, yields, eu desisto, eu cedo, vou ceder a luta, que a pessoa viu que ela foi derrotada, mas aqui não vai fazer muito sentido, que aqui dá a ideia de produzir, tá vendo? Então tem que usar o contexto a seu favor, mas galera, sacou pelo contexto, usou justamente tudo que tem ao seu redor, você pode perceber que as outras 4 opções são opções que vão gerar um contexto negativo que não faz sentido nesse texto, beleza? Questão de número 69. De acordo com o texto, a definição para a expressão a distribuição eficiente de recursos econômicos é a distribuição eficiente de recursos econômicos. É o quê? A provisão dos bens e serviços de consumidores mais desejáveis em montantes limitados. Poxa, as pessoas querem os montantes limitados? Não, não faz sentido. A letra B falou a mesma coisa de montantes ilimitados. Os desejos, o texto falou que os desejos são ilimitados, mas a gente sabe que temos limites, então não dá para a gente poder ter essas provisões dos bens de consumo em montantes ilimitados. Então, letra A e letra B não tem a ver com o que as pessoas esperam. A produção de recursos econômicos em formas ilimitadas. Não seria formas ilimitadas, assim como a letra D também não, em montantes suficientes. O foco do texto é o que, galera? A distribuição mais eficiente colocada pelo texto é a provisão dos bens e serviços de consumos mais desejáveis, nos mais desejáveis montantes, quantidades. Embora os desejos das pessoas sejam ilimitados, sabemos que tem um limite, então tem que ser nos mais desejáveis. Então, naquilo que encaixa da melhor forma. Letra E é a resposta correta, galera, tá vendo? Você pode perceber que a A e a B estão relacionadas, mas por dois termos que mudam, assim como a C e a D. A letra E é o que foge desse padrão aí, que dá para encaixar de uma melhor forma, beleza? E para terminarmos, a questão de número 70.
O pronome relativo which, no fragmento do texto, o qual inclui bancos, companhias, seguros, fundos de pensão, intercâmbios organizados e muitas outras companhias. Peraí, eles estão falando de companhias, que tem os bancos, que tem as companhias de seguro, os fundos de pensão. Peraí, então which include, esse which está falando o quê? Instituições financeiras que incluem bancos. O banco é uma instituição financeira? É, tá valendo. Outras companhias... Ué, outras companhias, a outra companhia está aqui embaixo, então não faz sentido. Propósitos que incluem bancos, propósitos que incluem bancos, não. Retornos que incluem bancos também não. E produtos e serviços que incluem bancos, não, galera. O texto está falando sobre isso aqui, ó. Esse which é um pronome relativo que está substituindo algo mencionado anteriormente, que são as instituições financeiras e referem-se aos bancos, companhias de seguros, fundos de pensão, os intercâmbios organizados e muitas outras companhias. Letra A é a resposta correta. Então, galera, vocês podem ver aí que foi uma provinha bem assim, de boa, não exige muito de vocês, mas galera que já pegou aí as aulinhas com Golf, já garantiu aquela do Renzo que a gente mencionou na nossa aula, do Yield, dicas de vocabulário que nós trabalhamos na nossa aula, usar o contexto a favor, infelizmente, não é uma palavra nada básica que você está acostumado a ver, então alguns talvez já conheciam, mas ela não é muito usada dessa forma, então tem que usar realmente o contexto a seu favor. Então, dica para vocês, quando fazer concurso, a parte de inglês aí, nesse estilo de provas aí, galera, é sempre ficar ligado com os contextos. Você viu que a gente ficou muito preocupado às vezes com muita coisa do texto, mas ele não cobrou quase nada de uma forma geral, e sim uma coisa bem específica que não precisava nem ficar voltando no texto, belezinha? Isso aí, galera, sucesso para vocês, gente, até a próxima, tchau, tchau!